Rapaziada, mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez estamos aqui com a amiga do canal, recém-chegada aqui no Porto, né? Se apresenta aí pra gente, mano. Manda um papo aí. Oi pessoal, eu sou a Fernanda, tô aqui no Porto faz um mês e alguns dias. Recém-chegadíssima aqui na área. Tô aqui com o Dani. Olha, tamo aí. Eu fiz uma postagem no Instagram. Pedi pro pessoal mandar dúvida, né? Pergunta pra uma mulher recém-chegada. Então, brasileira, paulista, recém-chegada, Sozinha. mulher e sozinha. Então, Fernanda, eu tenho muito pra te perguntar, tá? Vamos nessa, vamos trocar uma ideia? Bora? Bora lá. Pessoal, para começar o questionário, começa por mim, né, mano? Eu peço licença aí pra vocês que mandaram as perguntas, mas eu acho muito legal ter uma mulher aqui, né, de mente aberta assim, pra trocar ideia com a gente e pra mostrar como é que é a realidade de uma recém-chegada, né? Fernanda, é o seguinte, papo reto. Olha, um ponto, né? Responda de coração. Se você sentir constrangida em alguma pergunta que mandaram, fica tranquila em não responder. E aqui o canal, é o que eu gosto de falar, aqui é um país, né? Portugal é um país como qualquer outro, então tem problemas, tem pontos positivos, negativos. E se a gente está aqui é porque os pontos positivos nos agradam mais. Então assim, partindo desse ponto, né, que a gente não está vendendo um país, né, que é um país como qualquer outro, porém, tem pontos positivos que nos agradam e pontos negativos que é mais viável de se lidar, né? Então, primeira pergunta, Fernanda. Como é que foi todo esse processo de sair do Brasil e chegar aqui em Portugal? Você veio sozinha mesmo? Qual a pegada, mano? Avião, como é que foi esse perrengue? Eu vim sozinha assim, chegando aqui eu fiquei na casa de amigos uma semana, mas logo que eu cheguei já fui procurando um quarto, tem um cantinho meu. E foi realmente começar do zero assim, sabe? Comprar roupa de cama, comprar talher, comprar panela, fazer os documentos. Então é como se eu estivesse nascendo para uma outra vida, Nossa. né? E é uma experiência incrível, assim, né? É uma experiência incrível, porque você tem uma nova vida e são novas oportunidades. Frio na barriga de você estar pisando num lugar que você não conhece. Você falou que já veio aqui alguns anos atrás, né? Eu vim em 2013 aqui pra Porto, já gostei logo de cara da cidade. Aí tu veio a turismo? Qual a ideia? Eu vim a turismo, fiz um mochilão aqui. Ah, legal. E aí eu já queria ficar, porque eu achava muito incrível. Tipo, aqui na Europa, você tá na Europa e as pessoas falam português. Então assim, era uma coisa muito engraçada. Eu falei, eu quero ficar. Só que na época eu não tava numa crise de emprego aqui, então preferi voltar. E agora voltei com tudo aí. Ah, legal. Foi em 2013. 2013. Então, tá. E assim, voltando àquele ponto do avião, tu veio sozinha, assim, tudo. Resolveu tudo sozinha. Resolvi tudo sozinha. Passagem aérea tu pegou por qual, você lembra? Peguei pela Air Europa. Air Europa. É uma companhia de baixo custo, low cost. Ah, legal. Então, vocês que pensam em aquela coisa de viajar para Europa, comida à vontade, tomar vinho ou encher a cara, não, gente. Cuidado com isso, com as expectativas, porque a Air Europa ela é low cost, então tudo é pago, desde o fone de ouvido até a água, assim. Você só tem direito a tomar, sei lá, 3 copos d'água e uma refeição. Caraca! E olha que são 10 horas de voo. 10 horas de voo. Assim, eles fazem um pouco de cara feia, sabe? Se você for pedir muita água, assim. O refrigerante é pago, eles só dão uma refeição, que é um macarrãozinho com um pãozinho. E você tem que estar preparado para isso. No meu caso já foi um pouquinho diferente. Vale ressaltar que é a experiência de cada um. A experiência de cada um. Né? Então assim, pra você pode ser que seja diferente. O destino é Europa, mas não quer dizer que, né, tipo, a gente pagando mais baratinho ali na passagem, que eu também paguei. Só que no meu caso eu peguei Latam, né? E eu lembro que tiveram 2 refeições. Só que foi tipo, uma refeição logo quando a gente entrou, a gente já tava alimentado, e outra quando a gente saiu. Tipo, meio que comer correndo, tá ligado? Então não, enfim. Mas pelo menos, né, deram... No intervalo teve um cafezinho, assim? Teve um lanchinho e tal. Isso daí é bom. Eu estranhei muito essa parte, porque quando eu vim em 2013, que eu vim pela Ibéria, realmente eles deram 2 refeições, durante a viagem tinha chá, eles ofereciam chá, café, bolachinha toda hora. Legal. Eu também podia ir lá pedir, mas essa daí eu estranhei um pouquinho. Então, pra vocês que vêm pela Air Europa, eu já vi muita gente perguntando, né, porque tem uma diferença muito grande da TAP pra Air Europa.
Não, já venha preparado com o estômago forrado antes de entrar no avião. Analisa o produto também, analisa o que você está comprando, né? Os direitos que você tem, enfim. E começar do zero, você pisou aqui em Portugal, você pisou, acho que foi no final do verão? Foi bem no finalzinho do verão. No final do verão. Bem no finalzinho. E Depois de 3 dias já entrou o outono. E no Brasil você era de São Paulo, né? O frio daqui, do começo do outono, do final de verão, dá pra levar? Não, especificamente hoje, vindo pra cá, eu senti um vento gelado que eu nunca senti aqui na minha vida. Tá tenso? Tava de calça jeans assim, tô com essa blusa aqui, a blusa até que tá esquentando um pouquinho, ó. Mas a parte da calça como se eu estivesse sem calça. É tenso, como mano. se eu estivesse sem calça, assim. Eu acho que vai ser bem pesado. E olha que é começo de outono, observação. E tipo, começar do zero é aquilo, você vai almoçar, você não tem um prato. Você não tem um talher. Depende da casa também. Você já veio, como é que é? Você... A casa onde eu moro, né, é uma casa só com mulheres. Mas é só mulher na casa? é só mulher. Mas você partiu desse princípio porque você achou mais seguro morar só com mulher? Ou qual a ideia? Não, porque calhou assim de ser só mulher. Mas eu procurei os quartos onde era misturado homem e mulheres, né? Eu acho que tudo depende do ambiente. Se você se sente bem, em ambiente com homem, não tem problema, você pode ir. Mas é que eu gostei da casa e calhou da casa ser só com mulher. Então Sei. não tem problema. É que normalmente quando você já começa num quarto, já tem talher, já tem prato, e no teu caso não foi diferente? Não, no meu caso não tinha nada. Não tinha nada? Não tinha panela, não tinha talher, copo, nada disso. Eu tive que ir comprando. No fundo até achei bom, porque assim, tem hora que eu não quero lavar a panela, aí eu deixo lá minha panela, aí a outra moça que mora comigo, não pode falar moça aqui, gente, cuidado. Não é moça. A senhora. Senhora, A senhora. Aí ela pega as panelas dela lá, eu lavo de um jeito, ela lava de outro, então por esse lado eu achei bom. Caramba, e assim, começar do zero, gente, é o que eu falo. Pra mim foi algo viciante, é uma sensação assim única, né? Tipo, você pisar num lugar onde você não conhece nada e ninguém, e você, sei lá, quero tomar um vinho. Vamos ver como é que é o vinho do Porto, né? Aí tu vai comprar o vinho e não tem um abridor. Sabe, você tá em casa, sábado à noite, putz, não tenho isso. Aí tu vai fazer uma pizza, putz, não tem um forma. Então assim, começar do zero é do zero mesmo. Eu senti isso que eu comprei umas panelas antiaderentes e eu esqueci de comprar colher, né? Porque senão enrisca. Sei. Aí, putz, tem que comprar colher. Aquela colher de silicone e tal. Sei. Então é bem isso. Fui cortar cebola, não tinha tábua pra cebola. Então você percebe pequenas coisas que às vezes no Brasil a gente já tá acostumado na nossa casa, a gente nem dá valor. Tá lá a panela, tá lá a colher, você nem se preocupa com ela. Mas aqui foram preocupações iniciais minhas, foram de comprar essas coisas. Saquei. Olha, agora é a parte papo reto. O assédio na rua acontece, é pior que do Brasil? Como é que é para você enquanto mulher? Olha, andar na rua, assim, como é que é o assédio em geral, comparado ao Brasil? Comparado ao Brasil, eu acho que aqui é um pouco diferente. Eu não sei se eles... É porque eles sabem que a gente é estrangeira, então pra eles é uma coisa diferente. Principalmente brasileira. Não sei se isso tem muito a ver. Mas eu senti que, por exemplo, você passa, eles comentam, eles mexem, falam com você, falam oi. Esses dias no metro eu vi, tava saindo na estação Trindade, tava saindo um monte de rapazes, eu não sei o que era, acho que era algum evento que tava tendo, estavam todos vestidos de preto e eram muitos homens. E eu vi um homem passando a mão na menina, literalmente, na minha frente assim. E a menina totalmente incomodada ali. E a menina pegou e deu um grito, só que eu acho que tipo, nem ela acreditou o que estava acontecendo. Caraca. E aí eu até recuei assim, deixei eles passarem na minha frente, mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso chama a atenção deles e eles não têm muito pudor não, eles vão mexer mesmo e tal. Provocam de, sei lá, falando, assobiando. Mas assim, infelizmente, né, mano? Infelizmente a mulherada tem que lidar com isso. Acho que é aquele pensamento do grupo também, né? Tem gente que tá num grupo e fala assim, mano, eu sou invencível. Então, tipo, o mundo é meu. Ele fez isso. Trabalha, eu tô passando pra trabalhar. Ele tem que se provar ali no rolê que ele é
É o alfa ali, né? Mas assim, foi uma coisa mais porque acho que ele viu, só ele. Caraca. E eu que eu tava atrás. Os amigos dele não tinham, e ele também não ficou comemorando. Mas é pior que do Brasil? O que tu acha assim, tendo em vista que você tá quase 2 meses aqui? Eu É acho pior que é que pior que o Brasil. É pior que o Brasil? Aqui é pior que o Brasil. Aqui é pior que o Brasil. Caraca. Porque em 2 meses aqui eu já presenciei tanta coisa. É claro que depende muito do lugar também que você tá no Brasil, né? Que é mais propício ou não. Mas aqui eu fiquei um pouco mais assustada com isso, sabe? Mas isso é uma questão de você se impor. Quando você vê que tem uma pessoa olhando pra você, que ela vai falar alguma piada. Já aconteceu também uma vez eu fui no mercado, primeira semana que eu tava aqui, eu fui no mercado de chinelo. Sei. O cara me parou e começou a elogiar meu pé. E aí eu não tava entendendo o que ele tava falando, Nossa, né? sério? Porque ele tava de máscara. Aí uma menina brasileira chegou pra mim e falou assim, olha, esse cara aí tá enchendo o saco, manda ele embora, manda ele embora. Eu falei, ah, tá bom. Ela falou assim, eles são assim mesmo, eu já avisei o segurança no mercado, mas assim, ele parou acho que ele tava bêbado até. E aí ele começou a falar do meu pé. Eu tava com a unha pintada de vermelho, então eles não se sentem, não tem muita vergonha assim de mexer não. E olha, Mas questão de você se impor mesmo, tá? sei. É você bater o pé ali e falar, não, peraí, daqui não passa, né? Que observação. Uma recém-chegada aqui não vai entender tudo que um português fala. Não, então, Né? até você entender que isso é um assédio, é igual o negócio do chinelo. O cara ficou meia hora falando comigo, dando risada. Até eu entender que ele tava olhando meu pé e achando graça naquilo, meio que teve que vir outra pessoa pra falar, olha, ele tá doido, tá Por bêbado. observação, essa outra pessoa era uma brasileira, Era uma brasileira. onde com certeza ela já sabe o sotaque daqui, então ela já entendeu a situação. E ela você? deve ter passado por isso. E você recém-chegado, tu fica assim, mano, como é que eu, né, tipo, simpático e tal, né? Algum problema, alguma dúvida, eu posso ajudar de alguma forma? Não, ele tava bêbado de máscara, eu não entendi o que ele falava. Eu não sabia se ele queria informação do produto, se ele queria minha ajuda pra alguma coisa. Exatamente. Se ele tava tirando onda com a minha cara, que foi o que realmente estava acontecendo. Mas aí teve que vir outra brasileira que já deve ter passado por isso pra me alertar. Foda, né? Deixa eu te falar, você, quando estava no Brasil, você tinha acesso a conteúdo de mulheres falando sobre isso, falando como é que é o assédio na rua, falando como é que é a realidade que a mulher passa assim nas ruas, no mercado? Você chegou a consumir? Tinha oferta desse conteúdo? Não tinha oferta desse conteúdo. É isso que eu bato, mano. Tipo, a mulherada que tá no Brasil não tem a mínima noção como é que é a realidade na rua aqui em Portugal. Seja Porto, Lisboa, enfim. Porque isso dói muito, né, cara? Tipo, porque eu não consigo responder. Eu de chinelo é diferente. Você vê que louco? Então assim, é o que eu falo pra galera, tipo, eu não tenho moral pra responder sobre isso, sobre assédio na rua, se é pior ou melhor. Porque, tipo, eu não sou mulher, mano, sabe? Então, eu consigo falar da realidade do preto, do imigrante, né? Do preto brasileiro, enfim. Mas eu acho muito importante, e vocês, né, a galera que tá acompanhando, enquanto espectador, né, amigos do canal, vocês cobrem, né, a mulherada que faz vídeo, que é influencer aqui em Portugal, para que transpareça cada vez mais esse tipo de assunto, né? Então É muito importante. sabe, tipo, não é tapear um país. O país tem problema, como qualquer outro, né, infelizmente. E é bem chato, né, você, tipo, ir para um lugar onde você sente que pelo pouco tempo que você tá aqui, é pior no quesito assédio do que no Brasil. Por exemplo, no Brasil nunca aconteceu isso, de eu ver presenciar, né? Igual eu contei agora do metrô, presenciar mesmo um homem botando uma menina. Ninguém nunca mexeu no Brasil comigo por causa do meu pé. Então, assim, foram coisas assim que quando eu ouvia falar muito distantemente, mas eu nunca achei que fosse tão sério assim. Mas é como eu disse, você se impor, né? Você tá na rua, você vê que tem alguma pessoa de maneira diferente, você já, sei lá, essa calçada e tal. Eles não vão fazer nada demais, não vão, assim, tocar em você, não vão te agarrar nem nada, mas você tem que se impor e ficar ligado nisso. Tenso, cara, tenso. Enfim, é o que eu falo, né, mano? Portugal não é somente preço de Zara, preço de Primark, que com certeza você teve bastante acesso a vídeos assim. Gente, precinho na Primark, precinho de maquiagem, enfim, é legal, é legal. É um porém de você sair do seu país, de você imigrar. Só que, mano, a vida não tá vinculada somente material.
não é só isso. Como é que é em rua, como é que é, né, andando, enfim, né? Vamos para as perguntas, velho, do Instagram? Bora? Pera aí. Gente, seguinte, para começar as perguntas aqui que vocês mandaram no Insta, a pergunta do Matheus. Matheus, não sei se dá para ver aí. Vamos lá. O que te motivou a se mudar para Portugal? O que me motivou, olha, eu sempre quis morar aqui na Europa pela experiência de vida, de cultura, né, conhecer culturas novas, enfim. E Portugal eu vi que é um país que facilita muito o imigrante a vir, né, tanto para turismo quanto Sim, total, porque assim, a gente se sente bem, né, se sente bem, a gente sente que é possível se regularizar, né, e sem contar naquela experiência, né, mano, tipo... Fala o mesmo idioma, apesar de parecer um dialeto. Mas assim, eu acho que o incomum, assim, né, da galera que muda é a segurança, né? É a segurança. Poder de compra um pouco. Poder de compra. A possibilidade. Eu tô meio que respondendo por você, mas vai vendo se faz sentido. Faz super sentido. Faz sentido. Ó, por exemplo, eu falei segurança, poder de compra, que mais? Qualidade de vida, eu acho, de você. Acho que a qualidade de vida. Pelas coisas, sabe? De mercado, de você ganhar um salário mínimo e você poder ter uma vida digna, né? De um salário mínimo. Sim. Conhecer a nova cultura, conhecer novas pessoas, né? E estar perto também de outros países, que você, por exemplo, pode fazer um curso em outros países, aprender outros idiomas. Exatamente. Né? Se você quer aperfeiçoar um idioma, então aqui fica mais perto, né? Facilita também. Isso foi o que contou bastante pra mim. Tá. Agora vamos para a próxima, mano. Seguinte, pergunta da Paula Caroline. Foi sozinha? Como superar o medo de estar só? Foi sozinha? Como superar o medo de estar só? Sim, gente, eu vim sozinha. Sozinha, eu mano. Eu e Deus. Sozinha nunca, né? Sozinha nunca, eu e Deus sempre. Mas assim, eu penso que isso de estar sozinha é relativamente, porque olha aqui o Dani, né? Eu já conheci tantas pessoas aqui que sozinha acho que é um estado de espírito, sabe? Você não precisa ter alguém para se sentir acompanhado ou sozinho. Eu acho que você tem que estar focado no que você quer para tudo fazer sentido. Se você está sozinho, se você está acompanhado, se você é mulher, se você tem, né, as suas condições. É focar no objetivo, apontar aí e saber que, tipo, a melhor companhia que a gente tem na vida é a gente, né? Se a gente não sabe ser feliz sozinho, eu acho que aí pode ser um possível problema, né? Porque quer queira, quer não, na vida a gente vai ficar sozinho em algum momento. A gente nasce sozinho e morre sozinho, né? Então, mas assim, a única coisa assim, um pouco diferente, né? Porque eu morava com meus pais no Brasil. Eu também. Às vezes você tá em casa, você chega em casa, aí você não tem muito com quem conversar, fica aquele silêncio. Mas aí você pega, faz uma chamada de vídeo pro Brasil, fala com alguém. Aquele dia chovendo, né, velho? Aquele dia chovendo. Um frio chovendo. Você, sei lá, coloca uma música. Enfim, você se distrai, assim. São coisas que acho que é costume também, né? A gente se adapta a isso. Vai desenrolando, né? E vamos pra próxima? Acho que tá respondido, hein? Seguinte. Felipe Lima F93. Qual a primeira impressão que teve ao pisar em Portugal? Olha que pergunta legal, mano. Qual a primeira impressão que você teve ao pisar aqui em Portugal? Manda o papo reto, velho. Olha só, papo reto. Eu vim em 2013 pra cá, como eu falei pra vocês. Vim pra Porto mesmo. E minha primeira impressão foi... Saiu do aeroporto, tipo... Foi isso, foi uma coisa muito engraçada, porque eu falava assim, gente, eu tô na Europa, mas as pessoas falam português, então assim, minha cabeça ficava meio confusa, sabe? Tipo, eu tô no Brasil, tô na Europa, onde eu tô? Por um momento, dá a entender que é tipo uma extensão do Brasil, entre aspas, né? Parece que a gente tá numa cidade do interior do Brasil. Mas assim, depois você vai vendo que tem muito mais Europa ali do que só o idioma em comum. Mas foi a melhor impressão possível, assim, me apaixonei. Como eu disse pra vocês,
é uma cidade onde eu já queria ficar desde o primeiro momento que eu pisei aqui. Aqui no Porto, né? Aqui no Porto, por isso, pela segurança, pelo poder de compra, né? Já pisou em Lisboa, não? Não, gente, eu nunca fui pra Lisboa, sou muito curiosa pra ir pra Lisboa. Lisboa é só isso aqui, mano, ó. Um barzinho, um agito, uma pá de gente. Mas acho que tá respondido, né, Filipão? Demorou, mano. Ó, próxima pergunta. É um pouco relacionada à anterior. É da Alama Cadesso, ó. Qual a maior surpresa ao chegar? A maior surpresa ao chegar, gente... Fernanda, papo reto. Você pisou aqui e falou, mano, caramba, tipo, a maior surpresa... Além do português, né, que você... Olha só, é umas coisas engraçadas assim, tipo jogar papel higiênico dentro do vaso sanitário, o cachorro poder andar de metro, assim, de metrô. Putz, entendeu? é mesmo, velho. O cachorro andando de metrô é muito engraçado porque eles se comportam, gente. Eu falei, meu cachorro não ia ter maturidade. Sem focinheira, hein? Sem focinheira, eles ficam quietinhos assim, e é permitido, sabe? Então foram essas coisas assim que eu achei engraçado. E assim, quando a gente vê, dá um choque, né? Tu fala assim, cara, como assim? Eu, pra me acostumar a jogar o papel dentro do vaso sanitário, demorou um tempinho. E dá um aperto no coração, né? Dava a impressão que eu tava fazendo uma coisa errada, assim. Eu jogava e eu falava, não! Caraca, eu não posso bem. fazer isso, eu não posso fazer isso. Caraca, ó, está respondido essa. Vamos lá, próxima pergunta. Legal essa pergunta, hein, mano? Pergunta do Ângelo Bonafini. A sensação de segurança é real? Fernanda, a senhorita, ao andar na rua, enfim, você se sente segura? É real mesmo esse papo de segurança e tal? É real, gente. Por mais que tenha assédio, sim, a gente tá falando tem assédio, mas não vai ter ninguém com uma arma apontando na sua cabeça com o celular. No começo, assim, nos primeiros dias, né, até você se acostumar a andar 11 horas da noite, às vezes não tem ninguém na rua, você se sente um pouco inseguro. Mas conforme o tempo você vai pegando segurança, você vai vendo que tem outras pessoas também na rua, e é como eu falei, não tem isso de uma pessoa, você virar a esquina e ter alguém esperando pra te sequestrar, pra pegar a sua senha do banco. Né, com uma arma. É lógico que é a ocasião que faz o ladrão, né? Ele não vai passar por um lugar assim suspeito, mais escuro, com um celular na mão. Mas a segurança sim é real. Tu sente assim que realmente existe? Sinto. E aqui, tipo, tu não vê aqueles grupinhos na rua, meio que parado ali, fumando, só esperando passar e tal? Não tem isso. A rua é limpa mesmo. Tem aquela ocasião, tipo, tô voltando do trabalho, por exemplo, ou voltando de um evento, de um rolê, sei lá, tarde da noite, vazio. Mesmo assim, você sente aquele clima um pouco tenso. Esse último restaurante que eu trabalhei, eu voltava assim, 1h da manhã. 1h da manhã? 1h da manhã, na rua. Caraca! E eu percebi assim, eu me sentia segura, sabe? Eu sabia que não ia ter ninguém ali. Eu me sentia segura, não tinha legal, medo. mano. Eu andava de boa. Legal. Vamos pra próxima? Acho que tá respondida essa, hein? Isso é importante, mano. Olha. Mas só um detalhe, até você se acostumar com essa segurança, porque eu que vim de São Paulo, você andar 1h da manhã em São Paulo, e aí até meus amigos falavam, gente, eu posso ir mesmo? Eu posso ir mesmo assim, 1h da manhã? Pode ir, não tem problema nenhum, porque eu tinha receio por estar acostumada a São Paulo. Mas depois que você vai uma vez, você pega confiança. Assim, vale lembrar que você tá há quanto tempo exatamente? Menos de 2 meses, né? Mais ou menos. 2 meses. Quase fazendo 2 meses aí. Olha, eu perdi o costume de olhar para os lados, né? Já saí de casa assim olhando. Antes de entrar em casa, dar aquela olhada assim, opa, será que tem alguém me seguindo, pá. Foi mais ou menos 3 meses, 4 meses depois que eu cheguei, velho. Porque realmente a gente pega aquele hábito, né? É um hábito que a gente traz pra gente, né? Então, porque a gente entender. Pode ser que tenha alguma coisa assim de estranho, que nem eu comentei, que fazer faz o ladrão. Mas a princípio, tranquilo, gente. Enfim, né? No Brasil a gente faz aquele mestrado em segurança na rua, né? Então, até você se libertar disso demora um pouco. É um processo, né? É um processo. Vamos para a próxima? Seguinte.
Pergunta do Erickson Rodrigues. Valeu, meu mano, pela pergunta, cara. Como foi a sua adaptação? Como está sendo, na verdade, né? Porque você tá quase 2 meses? É. Como é que tá sendo? Referente a frio, cultura, tudo? Tá sendo tudo muito intenso, né? Porque você vir pra morar é diferente de você vir pra passear. É. Então, você sente tudo numa intensidade maior. Então, você se sente... Você tem essa questão de lidar, né, com você sozinho aqui, que nem eu falei, você chega em casa é um silêncio, né? Então você tem que se adaptar a isso, você tem que resolver tirar todos os seus documentos aqui de novo, como se você estivesse nascendo aqui, né? Então assim, são burocracias que no Brasil você faz uma vez na vida, e depois, sei lá, depois de um certo tempo, e aqui é tudo no começo, né? Então eu acho que a adaptação ela tá sendo boa, apesar de intensa, mas eu já estava um pouco preparada para isso, assim, para essa correria. Eu digo que eu tô aqui há 1 mês e pouco, mas parece que eu já tô há muito tempo aqui, porque todo dia eu faço alguma coisa diferente, todo dia eu tenho que resolver alguma coisa, todo dia eu tenho que ir atrás de alguma coisa. O frio agora tá me preocupando um pouquinho, mas acho que me preocupa mais as roupas para secar, porque... Não seca, não porque seca. até então a gente compra roupa térmica e os casacos aqui também são baratos, então acho que quanto a isso não vai ter nenhum problema. Assim, como é que tá sendo a adaptação? A adaptação é um processo, né, velho? Tipo, não é um bagulho assim de 1 mês, 2 meses. Não. Eu, por exemplo, tô há quase 2 anos. Ainda tô em processo de adaptação. Então, enfim, né? São vários segmentos que a gente tem que se adaptar. A comida também, eu estudei um pouquinho. Né? Eu acho que eles têm mais de feijão menos aqui é diferente. Então, um lugar você come um feijão legal, mais parecido com o Brasil, o outro nem tanto. Mas nada de que não seja possível adaptar. Confia no processo. Vai indo, vai vivendo, vai sentindo. Gente, seguinte, continuando aqui as perguntas, tá pronta? Sim. Olha, essa pergunta da Elisa Fernandes. Se sente segura andando sozinha? A gente já meio que respondeu, né? Já. Mas de maneira geral, bem rapidinho, se sente segura? Agora eu me sinto segura. No começo você ainda traz um pouquinho dos seus costumes do Brasil, mas com o tempo você vai pegando os daqui. Pegando feeling, né? Pegando o feeling daqui. Tá, ó, próxima pergunta. Ana Lua Marilac. Obrigado pela pergunta. Tamo junto, Ana Lua. Seguinte, você sofre muito assédio? Ó, vamos trazer essa pergunta para vários âmbitos. Você já trabalhou, né? Você demorou muito para conseguir trabalho quando chegou aqui, não? Não. Não? Olha, Qualquer trabalho você consegue rápido. tem que ter raça, né? De ir atrás e tal. Você sofreu assédio no trabalho em algum momento? No trabalho, eu trabalhei na restauração. Essas foram minhas experiências aqui, que é no restaurante. Só restauração. Só restauração. Legal. Mas você chegou a sofrer assédio? Eu senti um pouquinho de assédio, do tipo assim, ela é mulher, então ela faz tudo. Ela sabe lavar melhor, ela sabe cozinhar melhor. Ah, entendi. Ela sabe passar o pano melhor. O homem não, sabe? É querer segmentar você só porque você é mulher. Olha, a Mai Boroda deu preferência de alugar quarto em apartamento só com mulheres? Você já respondeu também? Já respondi, mas assim... Vamos colocar assim, daqui pra frente, se você fosse alugar um quarto, você iria dar preferência pra uma casa onde só tivesse mulher ou se tivesse homem? Porque assim, eu tiro pela minha casa. Lá em casa tem 2 mulheres e 2 homens, né? Eu e mais um homem e mais 2 mulheres e tipo... o pessoal se dá super bem, tá ligado? O pessoal bebe junto, troca ideia junto, faz almoço compartilhado, lanche compartilhado, enfim. Mas e de você, Fernanda? Você moraria numa casa só de homem, por exemplo, e só você de mulher? Você se sente segura esse ponto, não? Olha, eu acho que só de homem... Acho que não. Não? Só de homem não. Vendo como é o assédio aqui, que eu falei pra vocês que eu me assustei um pouco. Mas isso é muito relativo, gente. Eu acho que vocês têm que perceber o ambiente da casa, sabe? E visitar, sentir isso.
ver como é o senhorio, que é a pessoa que vai estar alugando, se você pode contar com ele se tiver algum tipo de problema. A energia do lugar também, A energia do lugar, né? Importante. Então, assim, os lugares que eu fui visitar que tinham homens, não senti nada demais, não foi uma coisa que eu não aluguei por ter homens, não foi o meu princípio eliminatório, assim, por outras coisas que eu não aluguei. Mas eu acho que seria tranquilo, né? Todos os quartos aqui eles têm chave, né? Então você tranca no quarto. Lá em casa não tem, mano. Não tem? Não tem. Ah, então aí já é outra pergunta. É uma casa mista, tipo, você entende como é muito pessoal, né? Várias pessoal. questões. Mas lá em casa é homem, mulher, que nem eu falei, 2 homens, 2 mulheres. E não tem chave no quarto de ninguém. Só que assim, é uma família, né? Já formou uma família, o pessoal se gosta, é muito legal. Tá na cozinha, tipo, o pessoal troca ideia, conversa, é amizade, sabe? Procurar trampo junto, ajudar com, enfim, várias coisas, é bem legal. Mas tá respondido, né? É respondido. Olha lá, legal essa pergunta da Gabi Melos. Não sei se dá pra ler aí. Você é tratada com respeito e igualdade? No mercado, no trabalho, Sim. como cliente? Sim, sou tratada, sim. É? Isso eu nunca tive problema nenhum, assim, de serviços que eu precisei, nenhum problema. Por você ser mulher e por você ser brasileira. E imigrante também. Nunca nem pá. Não, nunca tive problema. Legal. Foram Graças a todos- Deus. Todo mundo foi sempre gentil comigo nesse aspecto, assim, sempre muito solícito, né? Que massa, mano. E que continue assim, né? Seguinte, Gabi Melos está respondida. Senhora Santana, olha que legal. Obrigado pela pergunta. Como foi a sua entrevista de emprego? Legal essa pergunta. Tipo, você falou que só trabalhou em restauração. Como é que foi a entrevista? Como é que foi pra entrar? Tipo, fez a entrevista hoje e já começa agora? Como é que é? A entrevista na restauração eu fui muito porta a porta, né? Imprimia currículo e deixava na... É que nem o vídeo que eu fiz. Tu se baseou no vídeo que eu fiz, não? Foi tipo isso. Foi tipo isso aí, eu falei, vou fazer igual o Dani. E deu certo. Deu certo. Com raça, com, Realmente eles valorizam mais quem vai no porta a porta, sabe? Porque eles falam que isso já é uma atitude. Teve um restaurante que eu fui que eles falaram, a gente gostou da sua atitude de você ter vindo até aqui, então isso já contou um pouco Legal, pra gente. legal. Então, é bom porque você já conhece o lugar, você já vê o clima. Teve um lugar que eu fui entregar e a pessoa falou assim, tá tendo entrevista agora, quer ficar? Eu peguei, já fiquei no lugar, entendeu? Então, e assim, na maioria das entrevistas eles perguntam o básico, né? Se você tem experiência naquilo que você está se propondo a fazer, sua documentação, se você tem residência, passaporte, atestado de morada, né? E o inglês? Porque restauração é um trabalho que, dependendo do segmento, você trabalha com o público. Diretamente com o público. Diretamente com o empregado de mesa, que é o garçom, garçonete aqui. Pediram inglês, assim, ó? Sim, pedem muito inglês. Aqui em Porto é um lugar que tem muito estrangeiro. Muito estrangeiro. Então, é primordial você ter o inglês, pelo menos o básico. E dependendo do restaurante, por exemplo, eu trabalhei num restaurante que era mais refinado, assim, onde exigia um tratamento diferenciado, né? Onde tinha uma interação maior com os clientes, onde tinha que se conversar sobre os pratos, sobre o que achou da comida, não era só servir, né? Então, assim, esses exigiam um pouco mais do inglês, então é fundamental ter o inglês, sim, eles valorizam bastante, e isso vai ajudar também bastante. Mas a mulher ou o homem que vem sem inglês nenhum, tem áreas ali na restauração que ele vai conseguir trabalhar. Até como empregado de mesa, você não... tem lugares que não é obrigatório, entendeu? Você só vai se dar um pouquinho melhor, né? Porque às vezes você tá com uma dúvida, você tem que chamar o gerente ou outro parceiro ali de trabalho que fala inglês. Mas é bom porque você se dá melhor, você consegue desenvolver uma conversa ali, então o seu atendimento vai ser melhor. Outra coisa, tem as gorjetas, né? Nesses empregos de restauração, então se você consegue criar esse vínculo, né? Fazer o cliente ter essa experiência boa, ele vai te dar uma gorjeta, né? Se você for simpático com ele. Agora, se ele perceber que você tá um pouco
inseguro, que você não tá entendendo, eles não te tratam mal também. Assim. Já aconteceu comigo de eu não entender, né? A pessoa, sei lá, era da Noruega, o inglês deles não era compatível com o meu. E tem o sotaque também, tem né? Tem o sotaque, a pessoa falava que era o água, eu entendia que era o churrasco. Era tipo assim, sabe? Eu não entendia o que a pessoa falava, mesmo falando um pouco de inglês, eu tive que chamar o gerente e por isso a pessoa me destratava, assim. Teve clientes da Inglaterra, eu atendi um grupo da Inglaterra. Legal. Que a gente foi tipo na mímica, assim, sabe? E eles acharam essa experiência de na mímica, eles valorizaram a minha vontade de atender eles, entendeu? Mesmo na mímica. Eu podia muito bem parar ali, chamar o gerente, falar, gerente, atende eles aqui. Mas não, eu fiquei ali na raça, sabe? A gente usou até o Google Tradutor ali na hora, Caraca. eu falava um negócio, a pessoa falava outra. Se tornou uma brincadeira ali na hora. Foi uma experiência boa, então legal, eles mano. acharam isso legal, entendeu? Então, mas assim, claro que se você falar, você vai se desenrolar melhor e o negócio vai fluir bem melhor. E outra, tipo, deu pra perceber também que é um dom teu lidar com o público, né? É um dom meu. Porque tem muita gente que nessa situação não iria atender, eu iria chamar, ia pelo caminho mais fácil. Você não, você gosta de estar com as pessoas e simplesmente se deu Eu gosto. naquela situação, né? Eu gosto, porque eu acho que você se desenvolve ali, você conhece os seus limites, né? Eu acho que a gente só conhece nossos limites a partir do momento que a gente coloca eles a uma prova, né? Tipo, putz, eu não sabia nada de inglês e eu consegui fazer um atendimento até o final em inglês, deu tudo certo. Eu entendi o prato que eles queriam, eu entendi que era uma água com gás, não era uma água normal. E aí isso te satisfaz e te dá mais garra ainda pra você ir atrás das suas outras coisas, entendeu? São os obstáculos que vão te movendo, eu acho que é isso. Então o melhor caminho é você enfrentar o obstáculo e não desviar dele. Isso. Esse é o X da questão. Você tem que enfrentar os obstáculos. Porque no erro se encontra o aprendizado, né? É a partir do momento que a gente vive com medo de errar, a gente não vive, né? A gente não aprende. Sim. E aqui, graças a Deus, todos os erros que eu cometi, assim, que não foram nada graves, as pessoas super foram acolhedoras comigo, sabe? Não teve nada que causou, teve, né, Legal. um grande impacto, né? Como eu disse pra vocês, esse grupo de inglês, eles podiam muito bem falar, não, eu não quero que você me atenda, porque você não tá entendendo o que eu tô falando. E não, em nenhum momento nenhum eles foram grossos comigo, pelo contrário. Que massa. Eles estavam dispostos a gente entrar ali num acordo Pra interagir ali, né? Olha, puxando o gancho. Fernanda, papo reto, hein, mano? O cara vai ganhar o certificado aí, papo reto. Seguinte, Jana Domingue 98, valeu pela pergunta lá no Insta, né? Já puxando o gancho. Os trabalhos são muito pesados? Manda real. A real são muito pesados, gente. Eu digo assim, se você tem disposição, né? Isso assim, era uma coisa que eu achava que eu tinha, só que chegando aqui é totalmente diferente. Não foi uma decepção com Portugal, nem uma decepção, mas foi assim uma coisa comigo mesma, né? Porque você acha que às vezes você é capaz de fazer uma coisa e chegando aqui é diferente. E tá tudo bem, né? Porque até então você não sabia como que ia ser. Mas o que eu digo logo a princípio na restauração, que sempre foi minha experiência aqui, normalmente, por causa da pandemia, os restaurantes eles estão reabrindo, eles estão voltando ao público, então eles estão com uma equipe menor, onde cada um tem que fazer um pouquinho a mais do que é contratado. Ou às vezes Então, muito a mais, né? Muito mais, como foi o meu caso. Eu fiz muito a mais. Se eu tivesse 10 anos a menos, talvez eu aguentaria. Mas não sei. Acho que eu não. Já que aguentou a idade aí, hein, não mano? Não tô mais no pique, gente. Ixi, É assim, é que ela tá falando, mano. Tipo, muitas vezes você vai bater num lugar, vai ter oportunidade, mas assim, ele vai falar tipo, não, eu falei A, e chega na hora é A, B, C, D, E, F, né? Então assim, é complicado. Eu acho que era muito mais isso, porque assim, não tem problema nenhum você chegar aqui e fazer faxina, limpar vidro, varrer o chão, lavar banheiro. Mas, a partir do momento que isso é combinado, né? Combinado não sai caro. Mas a partir do momento que a pessoa fala, olha, você vai servir mesas. Aí você vai lá tudo empenhado, estuda o inglês, estuda o cardápio, estuda as bebidas. Aí a pessoa fala assim, não, lava esse chão aqui pra mim. Aí você ficava com as costas quebradas. Na hora de atender o cliente, você já estava sem paciência, você já estava cansado na hora de atender o cliente.
Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado na hora que for procurar emprego em determinadas áreas e ver direitinho quais são as funções pertinentes àquilo. Volta aquele ponto. Basicamente, cada restaurante é um restaurante. Tem dono que, por exemplo, a gente está aqui numa cervejaria. Ali tem um restaurante onde, se a pessoa for chamada para trabalhar na Copa, vai ser só Copa. Mas logo ao lado pode ter um restaurante que tipo, você está sendo contratado para a Copa, legal. Mas ela vai abrir o restaurante, vai fazer tudo no restaurante, né? Que foi muitas vezes o teu caso, né? Tipo, a pessoa praticamente foi contratada para a Copa e vira dona do estabelecimento. Eles usam muito a desculpa, mas que é real, só que eles deveriam passar essa real para o funcionário na hora de contratar, é que eles estão voltando de uma pandemia, não conseguem ainda manter o quadro completo dos funcionários. Então, ou seja, eles vão te contratar para uma coisa, mas você vai ter que fazer 10 coisas a mais, porque eles não têm dinheiro para contratar, por exemplo, uma pessoa específica para limpeza, né? Então, meio que eles não te contam essa parte e aí eles acham que porque você é imigrante, você super precisa daquele trabalho. Exatamente. Você super vai aceitar estar ali. E você vai ficar quietinho. E você vai ficar quieto, sabe? E eles abusam. Por isso que é importante fazer vídeo informativo, que nem eu fiz aquele vídeo, não sei se tu viu, do patrão passou um golpe em mim e tal, eu corri atrás dos meus direitos. Sim. Mostrei que existe a ACT, que tá aí. Tomar muito cuidado com desvio de função, que é algo que acontece demais em qualquer trabalho, não é só restauração, né? Qualquer outro tipo de trabalho assim acontece. Então, assim, é isso, mano. Você saber dos seus direitos, saber que também, assim como abriu uma oportunidade para você ali, naquele endereço, tem vários outros cantos também que precisam de você. Então, se tá ruim aqui, se permita, né? Confia na vida, confia na sua garra e procura um canto melhor. Eu saí da restauração porque justamente eu fui procurar amigos que trabalharam na restauração e eu perguntava, gente, em todo lugar é assim. E eles falavam, olha, tem muitos lugares que sim, mas também tem muitos lugares que não. Se você tiver aí uma consciência, um fôlego financeiro e condições de sair desse trabalho e procurar um outro, vai em frente porque você vai encontrar um lugar onde é certinho, a sua função é a sua função, seu horário é seu horário, porque também tem isso, eles abusam também do horário, sabe? Você é contratado para trabalhar 8 horas, você trabalhar 12. Acontece muito. Então, isso tem que tomar muito cuidado aqui. Você falou de um ponto chamado fôlego financeiro. Eu gosto de, trazer aqui pro povão, que é a gordura, mano. Você tem uma gordura na carteira e tal, e fala assim, opa, esse trabalho não tá legal, tem uma reserva aqui para tentar outro trabalho. Tem muita gente que vem com uma quantidade limitada, que confia até mesmo em tabela, que na internet tá cheio de tabela, né? Tabela de gasto, como se as pessoas fossem um robô, como se todo mundo gastasse, o mesmo valor de alimentação, enfim. Então, assim, tomar um certo cuidado e procurar trazer uma grana a mais, porque essa grana a mais vai te proporcionar um mês em casa procurando trampo. Putz, entrei aqui, não foi legal. Caramba, mas trouxe uma grana a mais, consigo ficar, 10 dias em casa de boa, consigo até mesmo sair do trabalho que eu tô e procurar uma oportunidade melhor. Você entende, mano? Esse é o papo cabeça, né? Eu digo que a viagem, a viagem para Portugal, a mudança de vida, ela começa aí no Brasil, no planejamento. Talvez seja um dos pontos mais difíceis é estar aí no Brasil juntando dinheiro, quando você ainda tem que converter o real, o euro. Você tem que já ir abrir mão de algumas coisas. Não espera chegar aqui para você ter que tomar água e pão todo dia. Já começa aí a reduzir os seus gastos e guardar um dinheirinho. Porque aqui, gente, aqui é o seguinte, você chegando aqui é como se você nadasse tanto para morrer na praia, entende? Então, assim, já que você tá aqui, você tem que fazer valer a pena. Você não pode, pelo menos é o meu pensamento, sabe? O meu pensamento é que eu vinha pra cá e você tem que, é claro, que a qualquer momento qualquer coisa pode dar errado, em algum momento você pode desistir ou acontecer alguma outra coisa, Mas eu acho que aquilo que tá sob o seu controle, você deve diminuir as chances de erro, de não ser bem sucedido no seu plano. Exatamente, e o que ela falou, mano, nada a acrescentar, Fernanda, papo reto, mano. Mas é o seguinte, a imigração começa no Brasil, começa em saber fazer as coisas dentro de casa, ajudar a mãe, ajudar o pai, você menor de idade aí, se liga. O que mais? Saber economizar.
economizar principalmente. Saber diferenciar o essencial, tipo, a necessidade da vontade. Ainda mais aqui em Portugal, que é tudo muito barato. Muito barato. Observação. E é isso, velho. E tipo... É melhor você poupar um pouquinho, né? Eu não sei se vocês... Muita gente mora com os pais, então é melhor você poupar ainda enquanto você tá com seus pais, né? Do que aqui que você tá sozinho. Se acontecer alguma coisa, você pode mandar dinheiro. O Brasil, né? Alguém do Brasil pode mandar dinheiro, só que é um pouco mais difícil, né? E não é qualquer pessoa que vai te mandar dinheiro. Então, assim, a preparação, a imigração, a mudança de vida já começa no Brasil. Entendeu? É você deixar de sair na sexta-feira à noite, economizar aqueles 50 reais, de 50 reais faz diferença. Vai fazer diferença. Faz diferença. Entendeu? Então, é bem por aí. Mano, eu acho que esse é o melhor vídeo do canal, velho. Caramba, tamo junto. Papo retíssimo. É isso, velho. Mas assim, eu vejo muita gente chegando com muita base forte no Brasil e deixando de se entregar 100% num trabalho porque, não vou me sujeitar a isso porque, mano, eu tenho minha vida no Brasil e a partir do momento que você se lança para uma nova oportunidade de vida, começar do zero, é isso, mano. Você entender que a documentação vai vir com o tempo, suas conquistas materiais vai vir com o tempo também, né? Conquistas também de amizade, afins, relacionamentos e confiar no processo, né, velho? Confiar na vida, se jogar. E se for vir, venha com toda a vontade e não com meia vontade, né? É isso mesmo, eu acho que é vontade, né? Igual tem muita gente que eu já tô vendo que conta que tem medo de vir. Tudo bem, o medo é natural e o medo é até bom, né? Porque senão você chega aqui e faz uma besteira sem medo nenhum também não é bom. É da gente, né? Então... É amor próprio, né? É até bom, você tem medo de algumas coisas. É um bom sinal. É um bom sinal, mas você não pode deixar isso te paralisar. Mas eu acho que você, assim, é uma mudança de vida, pessoal. É uma mudança de vida. Se abra um isso. divisor de águas. Então vocês têm que pensar bem, planejar bem. Graças a Deus agora nós temos vários canais do Dan aqui, que é super legal, super informativo. Então, assim, pesquisem muito, 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 né? Porque quanto menos surpresas vocês tiverem, menos decepções vocês vão ter. Não vai sair correndo Portugal, tá aqui, com calma, junta dinheiro, sem nada a acrescentar. Eu acho que tá muito bem explicado esse ponto. Vamos seguir? Vamos. Mano, curti, velho, curti. Pergunta da Sarah Crispin. Caraca, obrigado, mano, pela pergunta, Sarah. Seguinte, que legal. Tem alguma dica? Já vou emendar outra pergunta também. Tem alguma dica para dar para as que ainda vão chegar em Portugal? E como é que funciona o lance do remédio da mulherada, tipo anticoncepcional, essas coisas? Dica para as mulheres, gente. Venham bem resolvidas amorosamente, não deixem nada pendente no Brasil. Tá? Vocês vão atravessar um oceano e, como diz a minha querida mãe, toda ponte que você atravessa, você queima essa ponte. Então aqui é vida nova, é tudo novo. Venham, nós mulheres temos esse sentido, temos o emocional mais mexido, temos toda aquela coisa, né? Quem tá aí sabe o que é. Nós somos mais sentimentais, então assim, venham preparadas para isso, tá? E o remédio que você falou? Anticoncepcional. Eu trouxe 3 meses pra cá. Não, minto, eu trouxe 2 meses. Um amigo meu agora voltou pro Brasil e me trouxe mais 3 cartelas de anticoncepcional. Mas tem uma amiga minha daqui que ela conseguiu com receita aí do Brasil comprar aqui. Ah, entendi. Só tem que prestar atenção se o nome não vai mudar, tá? Mas é super fácil, assim, as receitas aí do Brasil valem aqui. Eu acho que é isso, velho. As perguntas foram respondidas. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi muito massa pra mim. Putz, achei muito legal. Talvez seja o melhor vídeo aí do canal, informativo, né? E é isso, mano. Crie seu canal, traga a realidade pra mulherada, né, que pretende vir pra Portugal. E logo menos, ou né, no médio prazo, longo prazo, porque assim é importante. A mulherada tá no chão aqui mostrando como é que é a realidade, né? E eu percebi que muitos os canais das mulheres no YouTube, elas são mais voltadas para coisas mais supérfluas, tipo compras, cosméticos, passeios. A vida é só isso? Não é. Não, a vida não é isso. Tem muita coisa no meio do caminho ainda que a gente precisa então, entender como é que funciona. Já aproveitando o exemplo,
Ah não, vamos mostrar o preço na Primark. Tudo bem, né? Quem sabe um dia eu faço um vídeo assim, não tem problema. A gente, né, faça um vídeo assim. Mas assim, e o processo? Como é que você foi pra Primark? Você sofreu assédio no meio do caminho? Como é que foi? Alguém te apontou? Alguém, né? O motorista te tratou bem ali por você ser estrangeiro e brasileiro? E aí? Né? Tem muito mais pra se falar, né? Tem muito mais pra se falar. Eu acho que muita coisa ainda pra se explorar, né? Tanto desse mundo feminino, todos os aspectos aqui de Portugal, eu acho que é bem interessante a gente desvendar isso e passar pra vocês com mais transparência possível. Legal. Gente, é isso. Até o próximo vídeo. Obrigado pelo papo reto. Tamo junto. Vai criar o canal, hein? Vou criar o canal, pessoal. Fiquem atentos aí, hein? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.